Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Matemática 2. Hoje a gente vai estudar o que é uma classe de equivalência, tá? Vamos lá. O que a gente precisa para estudar esse conceito? Tem uma relação R em um conjunto A, né? Então, como eu já falei nas últimas aulas, a gente está focando agora nessas relações de um conjunto nele mesmo. E agora a gente vai supor que é uma relação de equivalência, tá? Então, a gente só fala em classe de equivalência para relações de equivalência, tá? Vamos definir isso, ó. Então, suponha que eu tenho R, uma relação de equivalência sobre um conjunto não vazio A. Dado um elemento do Azinho, né, a gente vai definir para cada elemento do conjunto a classe de equivalência desse elemento a respeito da relação R, tá? De que maneira? O conjunto formado por todos os elementos do conjunto A que estão relacionados com o seu Azinho, tá? Depende só tá aqui, ó, esse conjunto aqui, ó. Você vai pegar todos os elementos X do conjunto A para os quais X está relacionado com A. As notações usuais utilizadas é o A com a barra em cima ou A entre colchetes, tá? Eu prefiro usar A com a barrinha em cima, tá? Então vou fixar nela, ok? Talvez alguns outros autores utilizem outras notações, tá? Mas eu vou usar A com a barra, tá? Então, sempre que você tem R, uma relação de equivalência em um conjunto A, então para cada Azinho do A, a gente vai definir um novo conjunto, que a gente vai chamar de A barra, tá? Então, o que é A barra? A barra é um conjunto. Azinho é um elemento do conjunto A. Eu vou ter A um conjunto não vazio e R é uma relação de equivalência no conjunto A. Então, dado para cada Azinho no conjunto A, a gente vai definir um conjunto que a gente vai denotar assim, tá? A barra, que é a classe de equivalência de A com respeito à relação R. Tá? Esse aqui, então, é um conjunto formado por todos os elementos do conjunto A que estão relacionados com o Azinho. Tá? Esse conceito aqui, você já viu um caso bem particular dele, só que não com essa nomenclatura, que é o vetor. Tá? Todo vetor que você estuda lá em GA, ele é na verdade uma classe de equivalência do espaço dos segmentos orientados com respeito àquela relação de equipolência. Que lá em geometria, vamos pensar na geometria espacial, tá? Tanto faz, espacial ou plano, mas vamos pensar em espacial. Você pega segmentos orientados, né? Tem segmentos de reta e então pega todos os segmentos de reta possíveis no plano e orienta eles. Então, por exemplo, pega um segmento de reta com extremidades nos pontos A e B. Então você vai chamar, isso vai gerar dois segmentos orientados, né? O AB e o BA. Aí pega todos os segmentos de reta possíveis, orientados, tá? Aí você vai, entre aspas, dividir eles segundo algumas características. Você vai olhar cada vetor, três propriedades dele: o seu comprimento, a sua direção, né? Você vai olhar dois segmentos de reta e ver se eles são paralelos ou não, tá? E você vai olhar o sentido também, tá? Aí, segundo essas três características, você vai dizer que quando que dois vetores são equipolentes. Equipolência é só um nome que a gente dá, tá? Então, quando dois vetores são equipolentes, né? Ou um deles é nulo, né? Ou se os dois sendo não nulos, eles têm mesma direção, mesmo sentido,
e mesmo comprimento. Tá? Então, dois segmentos orientados têm mesma, não nulos, tá? Mesma direção, mesmo sentido, mesmo comprimento, você fala que eles são equipolentes. Tá? Isso define uma relação de equivalência no conjunto aí de todos os segmentos orientados. Tá? Que vai ser reflexiva, simétrica e transitiva. Tá? Então, você define uma relação de equivalência no conjunto de segmentos orientados. Tá? Aí o que você faz? Você pega para cada segmento orientado, você vai olhar todos os outros segmentos orientados que são equipolentes a ele, ou seja, que tem o mesmo sentido, mesma direção e mesmo comprimento que ele. Ou seja, você está pegando a classe de equivalência desse segmento orientado com respeito a essa relação de equivalência que definiu aí no espaço, né, dos segmentos orientados. Esse cara chamamos de vetor. Tá? Então, o vetor lá em GA é um conjunto, né, formado por dois segmentos orientados que são equivalentes a ele. Tá? Nada mais é do que uma classe de equivalência. Então, o que a gente está fazendo aqui, né, é algo mais geral, o mais geral possível, né, no sentido de para a classe de equivalência. Tá? Vocês viram, quando você estudou vetor lá, então basicamente é um exemplo disso que a gente está vendo aqui. Bem, então aí, se vocês lembrarem, por exemplo, você pode ter segmentos orientados distintos que representam o mesmo vetor, né? A gente representa assim, dois segmentos orientados distintos, né? Só que se eu pensar como os vetores é o mesmo, né? Porque eles estão no mesmo conjunto, no mesmo vetor. Então ambos podem ser utilizados para representar esse conjunto. Acontece a mesma coisa aqui. Pode acontecer de eu ter dois elementos distintos num conjunto A, tal que quando eu olho a classe de equivalência de ambos, vai dar o mesmo conjunto. Tá? Então, a gente vai ver isso quando isso acontece. Ok? Então, ó, de novo. Dado o conjunto vazio, pega uma R, uma relação de equivalência em A. Então, para cada Azinho no conjunto A, você vai definir esse conjunto constituído por todos os elementos do seu A que estão relacionados com Azinho. Esse conjunto a gente chama de classe de equivalência do A, segundo a relação R, né? Denota por A barra. Aí acontece, agora a gente define uma família. Então pega a família formada por todos esses conjuntos possíveis. Esse conjunto pode ser infinito, pode ser finito. Ou seja, um conjunto A em uma relação de equivalência R sobre A pode definir infinitas classes de equivalência, ou uma só classe de equivalência, ou uma quantidade finita de classes de equivalência, tá? Então, o conjunto de todas essas classes de equivalência a gente vai colocar num conjunto e vai chamar de o conjunto quociente do conjunto A pela relação R. A gente nota assim, tá? Então, o quociente de um conjunto por uma relação é o quê? É o conjunto formado por todas as classes de equivalências geradas por essa relação sobre esse conjunto, tá? Você pode anotar assim também, como fração, tá? Cuidado, aqui não estou dividindo o conjunto A pelo conjunto R, tá? É só uma anotação. É o nome do conjunto é esse aqui. Tá? É só isso. Não é... A anotação é apropriada em alguns contextos aqui, vai valer algumas propriedades que imitam frações, tá? Mas é só notação, tá? É só a maneira que a gente representa, a princípio, tá? Bom, gente, vamos ver um teorema agora. Depois nós vemos os exemplos, tá? Então, nesse teorema, a ideia é olhar o que acontece com essas classes, né? Algumas propriedades. Por exemplo, será que pode acontecer de eu pegar dois elementos distintos do conjunto A, Azinho e Bzinho, e quando eu faço determina a classe de equivalência de ambos, né? Do Azinho e a classe do Bzinho. Pode acontecer essas classes serem iguais? A gente vai ver que sim, né? Por exemplo, aqui no item C, ó. E pode acontecer, e quando isso ocorre?
quando o A e o B estão relacionados, tá? Também, ó, no item B a gente vai ver quando que essas classes não vai ter nenhum elemento em comum, né? Serão disjuntas. Né? Lembrando, são conjuntos, né? Classe do A e classe do B. Esses conjuntos podem ter interseção vazia. Quando isso ocorre? Quando, a gente vai ver aqui, ó, quando o Azinho não está relacionado com o Bzinho, tá? Vamos ver também agora no item A, que uma classe de equivalência nunca é um conjunto vazio. Vou começar provando isso, tá? Então, em todos os itens, A é um conjunto não vazio, tá? E R é uma relação sobre A, que é relação de equivalência, tá? Então, primeira coisa, vamos pegar um Azinho qualquer e mostrar que a classe de equivalência de A é realmente vazio. Então, eu tenho que mostrar que existe algum elemento nessa classe. Sempre esse elemento Azinho vai estar na classe de equivalência do Azinho. Por quê? Como R é uma relação de equivalência, com certeza você tem que A estar relacionado com A, porque ela é, em particular, uma relação reflexiva. Agora, no A barra, né, quais são os elementos da barra? São todos os elementos do conjunto A que estão relacionados com A. Então, em particular, não, o Azinho está relacionado com o Azinho. Portanto, o Azinho está nesse conjunto aqui. Tá? Isso mostra que esse conjunto ele é não vazio. Então, olha só, como R é uma relação reflexiva sobre A, segue que o Azinho está relacionado com o Azinho. Isso para qualquer que seja Azinho que eu pegue no conjunto A. Agora, olha só, quem é a classe do Azinho? É o conjunto formado por todos os elementos do conjunto A que se relacionam com Azinho, tá? Então, em particular, Azinho está nesse conjunto. Isso mostra, né? Então, mostrei que tem pelo menos um elemento na classe do A barra, né? Na classe do A, perdão. Isso mostra que a classe do A é diferente do vazio, tá? Isso para qualquer elemento Azinho no conjunto A. Agora o item B, olha só. Vamos caracterizar quando que duas classes são disjuntas. Então, a classe do A em interseção com a classe do B, o conjunto vazio, se somente se o A não está relacionado com o B. Como é uma equivalência, tem que provar nos dois sentidos, tá? Então, primeiro vamos supor que essa interseção é o conjunto vazio. A gente tem que mostrar que o A não está relacionado com o B. Ok? Vamos à hipótese, ó. A gente sabe que o Azinho está na classe do A. Azinho está na classe do Azinho. Só que, como essas duas classes são disjuntas, né? Que são conjuntos. Como esses dois conjuntos são disjuntos, nenhum elemento que está no Azinho, no A barra, pode estar no B barra. Em particular, o Azinho não está em B barra. Então, segue que o Azinho não está na classe do B. Agora, visto... Agora a gente tem duas hipóteses aqui, ó. Duas coisas que a gente sabe. Que o A não está na classe do B. E só quem é o B barra? É o conjunto formado por todos os elementos do conjunto A
que estão relacionados com B. Quando que um elemento não está nesse conjunto B barra? Quando ele não está relacionado com B. Como o Azinho não está na classe do B, nós concluímos que o Azinho não está relacionado com o Bzinho. Então vem que o A não está relacionado com o Bzinho. Tá? Também tá, nesse caso aqui particular, o B também não vai estar relacionado com o A, né? Porque é relação reflexiva. Reflexiva, simétrica e transitiva. Então, em particular, simétrica, né? Se o B estivesse relacionado com A, o A estaria relacionado com o B, mas não está. Então, o B também não está relacionado com o A, tá? Então, nem o A está na classe do B, nem o B está na classe do A. Tá? Então, se duas classes de equivalência são disjuntas, tá? O A e o B, né, os representantes da classe, não estão relacionados, tá? Não podem estar relacionados. Agora recíproca. Agora a gente vai supor que o Azinho não está relacionado com o Bzinho. Aqui é sem a barra, né? Vamos provar então que a interseção dessas duas classes é o conjunto vazio. Vou mostrar para o absurdo. Vamos supor que a tese é falsa. Então, suponhamos, por absurdo, que a tese é falsa, ou seja, a interseção entre esses dois conjuntos é diferente do conjunto vazio. Se essa interseção é diferente do conjunto vazio, é porque existe algum elemento nessa interseção. Vou chamar esse elemento de x. Então existe x pertencente à barra interseção B barra. Acho que em particular x vai ser um elemento do A, né? Então, x está em ambas as classes, né? X está em A barra e x está em B barra. Como x está em A barra, temos em particular x está relacionado com A, tá? E como x está em B barra, temos em particular que o x está relacionado com B. Ok? Logo, x pertence a barra e x pertence a B barra, donde? Então, quando que um elemento está na classe do A? Se ele está relacionado com A. Então, x está relacionado com A. E quando que um elemento x está na classe do B? Se ele está relacionado com B. Agora vamos ao fato que a relação R ela é transitiva. Olha só. A gente tem que x está relacionado com A e x está relacionado com B. Na verdade, primeiro vamos usar aquela simétrica, tá? Como R é simétrica, tá? Porque R é uma relação de equivalência, tá? Sempre que a gente fala de classe de equivalência, ó, o nome já fala, equivalência. A relação tem que ser a relação de equivalência. Em particular é R simétrica, tá? Então você pode dizer que o A está relacionado com o X. E X está relacionado com B. Agora sim, ó, como a gente tem essas duas relações, e R é uma relação transitiva, você pode concluir que o A está relacionado com B. O que é um absurdo, né? Porque por hipótese A e B não estão relacionados. A não está relacionado com B. O que é um absurdo, pois contradiz a hipótese. Vamos lá, C. Agora, quando que duas classes são iguais? Com representantes distintos, tá?
Então, assim, cuidado, você não pode falar se duas classes são iguais, isso não implica que o A e o B são iguais, tá? Pode acontecer o A e B serem diferentes, aí quando você olhar as classes, eles resultarem as mesmas classes, tá? Os mesmos conjuntos. De novo. Isso aqui é um conjunto, isso aqui é um conjunto, tá? Nesse caso a gente chama o Azinho e o Bzinho de representantes, tá? É igual o vetor. O vetor depende do representante, né? Mas ele pode ter. Ele tem infinitos representantes, né? O que a gente vai mostrar é que na verdade a gente pode concluir. A única coisa que a gente pode concluir é que o A e o B estão relacionados, tá? É claro que vale isso aqui, né? Se o A é igual ao B, então a classe do A é igual à classe do B. A recíproca é falso, tá? Vamos lá, de novo, isso aqui é equivalência, tá? Então vamos supor primeiro que a classe do A é igual à classe do B. A tese é que A está relacionado com B. Isso aqui é fácil fazer por absurdo. Por quê? Suponha que a tese é falsa. Então suponha que A não está relacionado com B. Pelo que a gente viu, o A é um elemento da classe do A, né? E como o A não está relacionado com B, você vai ter que o A não pertence à classe do B. Então A é um elemento da classe do A e não é um elemento da classe do B. Então essas duas classes são diferentes. Isso contradiz a hipótese. Tá? É igualdade de conjuntos. Quando que esses dois conjuntos são iguais? Todo elemento desse conjunto também é elemento desse e vice-versa. Todo elemento desse conjunto é elemento desse. Então a gente vai mostrar, então, supor por absurdo que a tese é falsa. Então a gente vai mostrar então, que nesse caso existe um elemento aqui que não está aqui. Isso contradiz a hipótese. Tá? Então, suponhamos por absurdo que a classe do A é diferente da classe do B. Ou, essa, na verdade agora é outro, né? É a ida. A não está relacionada com B. Então, opa. Isso implica em particular que o Azinho não pertence à classe do B. E como Azinho pertence à classe do A, segue que a classe do A e a classe do B são diferentes, o que é um absurdo, né? Por isso contradiz a hipótese. Agora vamos fazer a recíproca. Agora inverte a hipótese da tese, né? Agora a hipótese é que o A está relacionado com o B e a tese é que a classe do A é igual à classe do B. Para mostrar que a classe do A é igual à classe do B, olha só. São dois conjuntos, né?
Então eu tenho que mostrar que todo elemento do conjunto classe do A é elemento da classe do B. Depois mostrar que todo elemento da classe do B também é elemento da classe do A. Tá? Então vamos lá. Olha só. Se x está na classe do A, isso implica que x está relacionado com A. Só que por hipótese, A está relacionado com B. Então juntando as duas coisas, como R é uma relação de equivalência e em particular então ela é transitiva, você vai concluir que x está relacionado com B. Mas se x está relacionado com B, x pertence à classe do B. Por que x está na classe do B? Porque B barra, né, a classe do B, é justamente o conjunto formado por todos os elementos do conjunto A que estão na classe do B, que estão relacionados com B. A gente acabou de mostrar que o x está relacionado com B, tá? Então, ó, todo elemento dessa classe também é elemento dessa classe. Tá? Portanto, a classe do A está contida na classe do B. Agora outra inclusão. A gente tem que provar para concluir a igualdade. Ó, já está feito. Então, vamos fazer de novo. Vamos fazer só para treinar de novo. Ó. Pega x, um elemento qualquer na classe do B. Isso implica que o x está relacionado com o B. Vamos tentar fazer a mesma coisa. A gente tem por hipótese que A está relacionado com B. Você quer chegar que o x está na classe do A. Tá? O que acontece? Eu posso usar a transitiva aqui, por quê? Porque essa relação R ela é transitiva e simétrica, né? Então a hipótese aqui, ó, você pode concluir da hipótese também que o B está relacionado com A, tá? Porque é uma relação simétrica, tá? Então vale as duas coisas. A está relacionado com B e B está relacionado com A, tá? Então aqui também vale isso aqui, ó. B está relacionado com A, pela hipótese. Então isso implica, ó, x está relacionado com B e B está relacionado com A. Como R é uma relação transitiva, você pode concluir que o x está relacionado com A. Então, igual a gente concluiu ali em cima, x pertence à classe do A. Bom, igual não, né? De maneira análoga, né? Então, ó, a gente mostrou que todo elemento que está na classe do B também está na classe do A. Portanto, a classe do B está contida na classe do A. Então, ó, essas duas classes são iguais, tá? Por quê? São dois conjuntos, né? Os dois conjuntos são iguais porque vale a inclusão, né? Nos dois sentidos ali. Bom, pessoal, agora para a segunda parte da aula, vamos só resolver exemplos, tá? Então, exemplo 1. A relação, pega A um conjunto qualquer, tá? E eu vou pegar a relação dada pelo produto cartesiano. Então, a relação total, tá? Então, agora R é o próprio A cartesiano A. Então, quais são os elementos dessa relação? São todos os elementos, todos os pares possíveis, tá? AB com A e B variando no conjunto A. Tá? Ou seja, para todos A e B no conjunto A, nós temos que o A está relacionado com o B, tá? Eu não tinha colocado aqui, mas eu vou chamar então essa relação de R para ficar mais fácil, né, na notação. Então vamos mostrar que só vai ter uma classe de equivalência nesse conjunto A. Isso é bem simples, por quê? Vamos lá. Dado Azinho pertencente a A, o que acontece? A classe do Azinho
é o conjunto formado por todos os elementos do A que estão relacionados com Azinho. Só que como? Nesse caso particular, R é a relação total. Todo elemento do A está relacionado com Azinho. Do conjunto A. Todo elemento do conjunto A está relacionado com Azinho. Tá? Acontece, o par XA está em A cartesiano A para todo X do conjunto A. Logo, a gente tem que X está relacionado com Azinho para todo Xzinho pertencente a A. Tá? Então esse conjunto aqui, ó, todo mundo está relacionado com A. Então esse conjunto vai ter todos os elementos do conjunto A. Ok? Logo, a barra é o conjunto A. Na verdade, o argumento aqui foi sim que A está contido na classe do A, tá? Mas inclusão ao contrário é óbvio, por definição, né? Todo elemento da classe do A, em particular, é um elemento do conjunto A, tá? Então, para mostrar a igualdade, só voltar a mostrar essa inclusão aí. Então, vale a igualdade. Então, só tem uma classe na relação total, que é o próprio conjunto A. Então, essa aqui é a relação mais simples, né? Que é que pega todo mundo. Todo mundo está relacionado com todo mundo. Tá? Vamos pegar aquela diagonal, ou que eu chamei de identidade, né? A gente já viu, né? Só uma observação, voltando aqui. A gente já viu, tá, que essa relação total, ela é uma relação de equivalência, tá? Para qualquer conjunto A. Identidade também é uma relação de equivalência, tá? A gente já viu. Se voltar ali nas duas aulas atrás, você vai perceber isso aí. Só lembrando, quem é a identidade em um conjunto A? É o conjunto formado por todos os pares XX com X variando em A. Então, em particular, quando que um X está relacionado com um Y por essa relação? Se e somente se X é igual a Y. Tá? A gente quer mostrar que cada... Se você só prestar atenção nas definições, você vai ver que isso aqui é bem... Não é tão difícil de entender, não. Essa relação vai determinar classes, tá, de equivalência com apenas um elemento. Tá? Então, em particular, basicamente o que acontece aqui, ó. Pega Azinho, um elemento do conjunto A. Quem é a classe do Azinho? Vai ser só o conjunto que contém o número A, o elemento A. Tá? Por quê? Porque essa relação só relaciona dois elementos se eles forem iguais. Então, o único elemento do conjunto A que se relaciona com o Azinho é o próprio Azinho. Então, esse conjunto só vai ter um elemento que é o Azinho. Tá? Então, vamos pôr no papel aqui esse rascunho que a gente fez aí. Note que X está relacionado com Y por essa relação de identidade se somente se X igual a Y. Isso é verdadeiro para quaisquer x, y no conjunto A. Logo, dado Azinho no conjunto A, né? Quando eu ponho dado aqui é tipo, para todo qualquer que seja o Azinho no conjunto A, temos que se o x, né, está relacionado com A por essa relação, então x é igual a A. Desse modo, Azinho é o único elemento do conjunto que está relacionado com ele, com Azinho. Donde podemos concluir que a classe do Azinho só vai ter o próprio Azinho. Tá? Então, essa relação de identidade vai determinar classes de equivalência com um único elemento. Quantas classes de equivalência são geradas? Aí depende da cardinalidade de A, né?
Se o A tiver 5 elementos, serão 5 classes de equivalência. Cada classe de equivalência vai ter o próprio elemento, tá? Se o conjunto A for infinito, então você vai ter infinitas classes de equivalência, tá? Nesse caso particular. Vamos fazer também mais um exemplo. Ainda simples, vai. É uma relação agora R sobre um conjunto A com poucos elementos. Uma relação finita sobre um conjunto finito, vai. Então, nesse caso, que para essa relação R, nós temos o seguinte, ó. A está relacionado com A está relacionado com B está relacionado com A, B está relacionado com B e C está relacionado com C. Ó, por inspeção é fácil ver, né, que essa relação ela é simétrica. Vamos lá, não, vamos ver na ordem, né? Ela é reflexiva, ó, porque o A só tem as letras A, B e C. O A relaciona com B, o B está relacionado com B e o C com C. Então ela é reflexiva. Por que ela é simétrica, ó? Porque sempre que você tem um elemento relacionado com o segundo, vale também que o segundo está relacionado com o primeiro, né? Ó. O A está relacionado com B e o B está relacionado com A. E ela é transitiva, né? A relaciona com B, B relaciona com A, então A relaciona com A. Tá aqui, ó. B relaciona com A e o A relaciona com B. Então B relaciona com B. Tá aqui, ó. Tá? Então é fácil ver, tá? Que ela é relação de equivalência. Vamos determinar as classes de equivalência. Então vamos determinar a classe do A, a classe do B e a classe do C. Então vamos lá, temos antes de você fazendo a conta, gente, tenta sempre botar a definição, tá? Para você, além de memorizar, aprender, tá? Então quem é a classe do A? É o conjunto formado por todos os elementos do conjunto A. Tá? Aqui nós temos uma relação sobre A e a relação é a R, tá? Então que X está relacionado com A. Então quais são os elementos do conjunto A que estão relacionados com o Azinho? É o próprio Azinho, ó. O Azinho relaciona com A. E o Bzinho. Ó, o Czinho não está relacionado com A. Então esse conjunto tem esses dois elementos, tá? Então a classe do A eu errei aqui, né? Na verdade é Bzinho aqui, ó. Agora vamos determinar a classe do B. Então, por definição, esse aqui é o conjunto formado por todos os elementos do conjunto A que estão relacionados com o B. Se você olhar, quem relaciona com o B? O Azinho, não, Azinho relaciona com o B e o Bzinho. Então também só tem o A e o B nesse conjunto. Então a classe do B é igual à classe do A, tá? Que vai dar o mesmo conjunto. Agora a classe do C, por definição, é o conjunto formado por todos os elementos do conjunto A que estão relacionados com o Czinho. Agora, se você olhar, ó, o único elemento dessa relação que está relacionado com o Czinho é o próprio Czinho, tá? Então esse conjunto só tem um elemento que é o Czinho. Então a classe do C é esse conjunto aqui. Ok? Agora vamos voltar nesses três exemplos só mais simples. Vamos ver então, lembra que a gente definiu lá atrás, que é o quociente do conjunto pela relação? Vamos ver em cada caso. Vamos lá, nesse caso, quem é o quociente do conjunto A por essa relação aqui?
por definição, é o conjunto formado por todas as classes do A, em que o Azinho varia em A. Só que, como a gente já viu, só tem uma classe, né, nessa relação. Tá? Porque para qualquer Azinho que eu pegar, o Azinho vai dar todo o A. Então, esse quociente vai ter um conjunto A. Um elemento dele só. Vai ter um elemento que é o próprio A. Então, note que o quociente do conjunto pela relação é uma família cujos elementos são subconjuntos do A. Tá? Agora aqui nesse exemplo da identidade, nós provamos que cada classe de equivalência só vai ter um elemento. Né? Na verdade, a classe do A barra é igual a Azinho para todo Azinho no A. Então, nesse caso, acontece o seguinte. O que é o quociente do A pela identidade do A? Pela definição, esse aqui é o conjunto de todas as classes de Azinho, com Azinho variando no conjunto A. Só que para cada Azinho, a classe do Azinho é o conjunto que contém só o Azinho. Então, isso aqui, você pode falar assim, é a família formada por todos os Azinhos, por todos os conjuntos que contém Azinho, com Azinho variando no conjunto A. Esse aqui é mais interessante para a gente ver, tá? Vamos lá. Nesse caso, quem é o quociente? Então, nesse caso, a gente tem esse conjunto A, que é o ABC, e a relação R é essa, né? Então, o A quociente pela relação R, por definição, é o conjunto todos A barra, com Azinho variando em A. Eu vou trocar a letra para não confundir com o A lá de cima, tá? Aqui é todos X barra com X variando em A. É porque o conjunto A é o ABC. Então, é o que? É a classe do A, classe do B, classe do C. Só que a classe do A, ó, e a classe do B são iguais. Então você não precisa repetir, tá? Então essa aqui é a classe do A e a classe do C. Isso implica que o A quociente R é uma família formada pelo conjunto que tem AB, esse aqui é a classe do A, e esse aqui é a classe do C. Tá? Bom, gente, eu não sei se vocês vão lembrar quando a gente falou de partição, lá quando estudou conjuntos, tá? A gente falou de partição, na verdade, foi só na lista de exercício. Até comentei em sala um dia, estava tirando dúvida para a prova. Se você olhar esse quociente aqui, esse quociente aqui e esse quociente aqui, eles são partições do conjunto A. Então, ó, esse aqui é o caso finito mais fácil de enxergar. Ó, que é a partição? Lembra? Uma família de subconjuntos do conjunto A. Né? Isso é a partição do A. Aí, essa família tem que satisfazer três propriedades. Cada elemento dela é um subconjunto de A não vazio. Ó, esse conjunto não é o vazio, esse também não é o vazio. Segunda propriedade é a interseção, né, de quaisquer dois elementos dessa família é o conjunto não vazio, né? Eles são disjuntos, quaisquer dois subconjuntos de A que estejam nessa partição. Então, ó, a interseção desse conjunto com esse é vazia, tá? Esses conjuntos são disjuntos. A terceira propriedade, a união tem que dar o A. E realmente, não, se eu pegar o ABC, fazer união com o conjunto que contém o C, vai dar o conjunto ABC, que é o A. Tá? Então, o quociente é uma partição. O quociente de A por uma relação de equivalência é uma partição do conjunto A. Isso a gente vai estudar na próxima aula. Quando a gente estudar a fundo partições, tá? A gente vai ver a relação entre o quociente de um conjunto por uma relação de equivalência com a partição do conjunto A. Também a gente vai fazer meio que algo
o inverso. Dado uma partição, construir uma relação, construir um quociente, alguma coisa assim. Tá? A gente vai... Aí lá fica mais claro o que a gente vai fazer, tá? Para encerrar, último exemplo aqui pra gente estudar. R agora é uma relação no conjunto dos números reais, tá? Dada da seguinte forma: dois números reais, x e y, estão relacionados se e somente se a diferença entre eles é um número inteiro. Tá? Cuidado aqui, x e y podem ser não inteiros. Tá? O que importa é que a diferença entre eles seja um número inteiro. Por exemplo, meio e 1,5 estão relacionados. Que a diferença é 1, que é um número inteiro. Ok? Vamos para a primeira relação. R é uma relação de equivalência. Para começar, R é reflexiva. A gente vê isso como? Verificando essa propriedade para o caso em que x e y são iguais. Então, olha só, a gente tem que provar que para todo número real x, nós temos que x está relacionado com x. O que acontece? Para todo número real x, nós temos que... Quando você faz a diferença... Vamos lá, rascunho primeiro. O que eu preciso provar para garantir que isso aqui é verdade? Vamos lá. Isso aqui, pela definição, é equivalente a dizer que x menos x é um número inteiro. Só que isso aqui é zero. Tá? Que é inteiro. Então, para qualquer x, a diferença de x menos x é um número inteiro. Então, todo número real x está relacionado com ele mesmo. Tá? Então, para todo número real x, nós temos que x menos x é igual a zero, que é um número inteiro. Logo, x está relacionado com x para todo número real x. Tá? Agora vamos provar que R é simétrica. Vamos lá. A ideia é pegar dois números reais, x e y. Vamos supor que x está relacionado com y. Aí a gente precisa provar que o y está relacionado com x. Vamos lá. Sejam x e y dois números reais. E vamos supor que x está relacionado com y. Então, olha só o que acontece. Só que... Bom, vamos usar a hipótese primeiro. Esse fato aí, x está relacionado com y, isso implica que a diferença x menos y é um número inteiro. Então, vou escrever isso aqui, ó, quer ver? Então, x menos y é um número inteiro que eu vou chamar, por exemplo, de k. Então, isso significa que existe um número inteiro k, tal que x menos y é esse k. Beleza, vamos fazer um rascunho aqui e ver onde que a gente tem que provar. A gente tem que chegar que y está relacionado com x. Mas, pela definição, isso equivale ao fato de dessa diferença, y menos x, ser um número inteiro. Ok? Agora, olha só, y menos x... y menos x é justamente o oposto de x menos y, né? Ó, se eu fizer essa conta aqui, ó, vai chegar em y menos x, né? Só que o que está entre parênteses é k. Então isso aqui é menos k. E menos k é um número inteiro. Por que eu tenho garantia que menos k é um número inteiro? Porque o k é inteiro. Todo número inteiro, quando você pega o oposto deles, é também um número inteiro, né? Então a gente faz agora o caminho inverso, tá? Então, ó, note que y menos x é a mesma coisa que o oposto de x menos y, que é menos k, que é um número inteiro, né? Então nós provamos que a diferença y menos x é um número inteiro, tá? Logo, y está relacionado com x.
Então, para quaisquer x, y reais, nós temos que se o x está relacionado com y, então também o y está relacionado com x e, consequentemente, nossa relação é simétrica. Agora, vou mostrar que a relação R ela é transitiva. Vamos lá. Eu vou pegar três números reais, x, y, z. Vou supor que x está relacionado com y e vou supor que y está relacionado com z. Nós precisamos provar que x está relacionado com o z. Vamos lá então. Sejam x, y e z três números reais, tais que o x está relacionado com o y e o y está relacionado com o z. Vamos ver primeiro o que tudo isso significa. Olha só, x está relacionado com y, isso implica que a diferença x menos y é um número inteiro. Esse inteiro eu vou chamar de k. Então isso implica que existe um número inteiro k, tal que x menos y é igual a esse k. Também, nós temos que y está relacionado com z. Isso implica que a diferença y menos z é um número inteiro. Logo, existe um inteiro k. Perdão, k, eu no k não posso usar porque eu já usei em cima, né? Eu vou chamar de L. Tal que a diferença y menos z é esse L. Tá? A gente vai usar essas duas igualdades que são importantes pra gente, tá? Vamos olhar o que a gente tem que provar. A gente quer chegar que x está relacionado com z. Isso, pela definição da relação R, é equivalente a dizer que a diferença x menos z é um número inteiro. Tá? Só que se você olhar, o que é x menos z? É justamente a soma, né? X menos y mais y menos z. E a soma desses dois é k mais L. Como k e L são números inteiros, a soma é um número inteiro. Tá? Então a ideia é somar membro a membro essas duas igualdades aqui. Para chegar naquela no fato que x está relacionado com y. Tá? A gente vai fazer isso. Note que, olha só, x menos z é a mesma coisa que x mais y menos y mais y menos z. X menos y, né? Ó, x menos y mais y menos z. Você faz essa conta, vai dar x menos z. O primeiro parênteses aqui, ó, é o x menos y, que é k. E o segundo ali é y menos z, que é o L. Então isso é k mais L. Então x menos z é k mais L. Como k e L são ambos números inteiros, a soma k mais L também é um número inteiro, tá? Porque sempre que você tem dois números inteiros, quando você soma eles, o resultado é um número inteiro, tá? Logo, x está relacionado com z. Isso mostra que a nossa relação é transitiva. Como a gente também já tinha mostrado que ela é simétrica e reflexiva, a gente pode concluir que R é uma relação de equivalência. Portanto, R é uma relação de equivalência. Agora a segunda parte é determinar a cara ali das suas classes de equivalência. Então vou pegar um número real, vou chamar de Azinho, e vamos aplicar a definição, tá, de classe de equivalência para determinar o A barra, né, a classe de equivalência de A. Então, ó, dado Azinho um número real, nós temos, por definição, a classe do A é o conjunto formado por todos os números reais, tá? Números reais porque a relação R é sobre os números reais, tá? Que satisfazem a seguinte propriedade, né? X está relacionado com A.
quando que x está relacionado com A? Se a diferença x menos A é um número inteiro. Então, isso é a mesma coisa dizer que a barra é o conjunto formado por todos os números reais para os quais existe um inteiro k, de modo que x menos A é k. Né? Ou ainda, é a mesma coisa dizer que x é o conjunto formado por todos os números reais para os quais existem, né, números inteiros, tal que o x é da forma A mais K. Então, olha só, todo número na classe do A é da forma A mais K para algum K inteiro. Então, eu posso escrever esse conjunto assim, ó. É o conjunto de todos os números da forma A mais K, em que K é um número inteiro. Tá? Portanto, a classe do A é o conjunto constituindo por todos os números da forma A mais K, com K variando no conjunto dos números inteiros. Então, em particular, o que vai acontecer? Por exemplo, quem é a classe do zero? É o conjunto de todos os zero mais K. Então, que K pertence aos inteiros. Ora, é o conjunto de todos os Ks, tá? O que K pertence aos inteiros, né? Porque 0 mais K é K. Isso aqui dá todo o conjunto dos inteiros. Tá? Todo número inteiro está na classe do zero. E a classe do 1? É o conjunto de todos os números da forma 1 mais K, tal que K é um número inteiro. Só que se você olhar todo número inteiro, vai cair nesse conjunto, porque todo número inteiro pode ser escrito como a soma de um mais um outro número. Por exemplo, se P é um número inteiro, então P ele é da forma 1 mais P menos 1. P menos 1 é um número inteiro. Tá? Então isso aqui também dá a classe dos números inteiros, dá o conjunto dos inteiros, tá? Na verdade particular, para qualquer número inteiro que você pegue, a classe desse número é o conjunto dos números inteiros, tá? Um outro exemplo, vai. Qual é a classe do meio? É o conjunto de todos os números da forma meio mais K, com K pertencente aos inteiros. Então é o meio, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, assim por diante. Também os negativos, tá? Menos meio, menos 1,5, menos 2,5, menos 3,5, assim por diante. Ok? Particular, quem é a classe do π? É o conjunto de todos os números da forma π mais K, em que K pertence aos inteiros. Tá? Então, o que vai acontecer é que quaisquer dois números, se a diferença entre eles for no número inteiro, eles vão estar na mesma classe. Tá? Ok? Bom, gente, a aula de hoje era isso. Na próxima aula eu volto para a gente trabalhar mais com esse conjunto quociente aqui, tá? A gente vai ver que ele está relacionado bastante fortemente com o conceito de partição, tá? No conjunto que a gente estudou ali brevemente, ali quando a gente estava estudando o conceito lá de conceito de partição, a gente viu lá quando estava estudando conjuntos, tá? Bom, a aula de hoje ficando por aqui. Nós nos vemos na próxima. Até lá.